No enterro da minha avó, um homem me abraçou e disse: ela nunca quis que você soubesse. No cemitério, o cheiro de terra molhada se misturava ao perfume das coroas de flores, um aroma agridoce que marcava o fim e o começo de uma ausência. As nuvens cinzentas espelhavam a tristeza em nossos corações, mas nada se comparava ao vazio que a partida de minha avó Elisa deixava em minha alma. Ela era meu mundo, minha bússola, a voz suave que sempre me guiava. Meu nome é Sofia, e no meio daquele adeus doloroso, um homem desconhecido me abraçou e sussurrou em meu ouvido, com uma voz rouca e olhos marejados. Ela nunca quis que você soubesse. O aperto em meu peito, já tão grande pela dor do luto, se intensificou. O abraço foi inesperado, firme, quase desesperado, vindo de um estranho. Seu cheiro era de terra, de chuva e de um tabaco antigo que me lembrou vagamente algo familiar, mas que eu não conseguia identificar em meio à confusão de sentimentos. Seus olhos, de um azul profundo e cansado, encontraram os meus por um breve instante, e neles vi uma tristeza tão intensa quanto a minha, mas tingida de uma familiaridade assustadora, quase um reconhecimento. Ele não me cumprimentou como os outros. Não ofereceu condolências formais. Apenas aquelas palavras enigmáticas, proferidas com uma gravidade que fez meu sangue gelar. Ela nunca quis que você soubesse. Eu me afastei, chocada, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Quem era aquele homem? O que ele sabia? E o que, afinal, minha avó Elisa nunca quis que eu soubesse? Minha mente, já turva pelo luto, começou a girar em busca de respostas. Olhei ao redor, procurando por uma explicação. Meu pai, Carlos, estava consolando minha mãe, Laura, que soluçava baixinho. Minhas tias e tios, meus primos, todos estavam ali, mas ninguém parecia ter notado a breve e intensa interação. Ninguém parecia ter visto o homem. Era como se ele tivesse surgido do nada e se dissolvido no ar, um fantasma em meio à multidão enlutada. Quando tentei apontar para onde ele estava, ele já não se encontrava lá. A multidão de rostos tristes e desconhecidos, de amigos e parentes distantes que vieram prestar suas últimas homenagens, era um borrão indistinto. Tentei descrevê-lo para meu pai, um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, alto, com um olhar melancólico e uma cicatriz discreta na sobrancelha direita. Meu pai franziu a testa, pensativo, mas balançou a cabeça. Não me lembro de ter visto alguém assim, Sofia. Talvez fosse um amigo antigo da sua avó que não reconhecemos. Ela tinha muitos amigos, de muitas épocas. A resposta, embora plausível, não me convenceu. As palavras daquele homem carregavam um peso, uma urgência que não se encaixava na imagem de um mero amigo distante. Nos dias que se seguiram ao enterro, a frase sussurrada se tornou uma obsessão silenciosa, um eco constante em minha mente. Eu revirava cada conversa que tive com a vovó Elisa, cada história que ela me contará, procurando por alguma pista, algum indício, algo que me preparasse para a revelação. Mas Elisa sempre fora uma fortaleza de serenidade e descrição. Sua vida para mim era um livro aberto, repleto de amor, sabedoria e uma rotina previsível de jardinagem, leitura e a culinária saborosa que tanto amava. Não havia segredos, não havia sombras. Ou assim eu pensava. Minha avó Elisa raramente falava sobre seu passado. Suas histórias sempre começavam de um ponto que eu conhecia, com meu avô, Ricardo, e o início de nossa família. Ela nunca mencionava sua infância, sua adolescência, ou qualquer coisa antes de se casar com o vovô Ricardo. Eu sempre atribuí esse silêncio à sua discrição natural, à sua humildade. Ela não gostava de se vangloriar, de chamar a atenção para si. Mas agora, com as palavras do estranho ecoando, esse silêncio ganhou um novo significado, um tom de mistério, de algo intencionalmente ocultado. Comecei a procurar em seus pertences, com uma sensação de invasão e uma urgência crescente. A casa da vovó, que antes me trazia conforto, agora parecia um labirinto de portas trancadas e segredos. Revirei seu escritório, cheio de livros e papéis, seu quarto, com seus objetos pessoais, suas gavetas com roupas de seda e joias antigas. Nada. Apenas a vida que eu conhecia, a vida da vovó Elisa, a matriarca da nossa família. No entanto, em um pequeno baú de madeira no fundo do guarda-roupa, que eu sempre pensei que guardasse apenas lençóis antigos, encontrei um compartimento secreto. Era um painel falso, tão bem camuflado que só o descobri por acaso, ao tentar puxar um tecido que parecia emperrado. Dentro, havia uma caixa de metal enferrujada sem qualquer identificação. Abri-a com as mãos trêmulas, meu coração batendo forte no peito. Dentro da caixa havia um maço de cartas amareladas, amarradas com uma fita de seda desbotada. A caligrafia era de uma Elisa muito mais jovem, mais vibrante e apaixonada do que a que eu conhecia. As cartas não eram para o meu avô Ricardo. Eram para um homem chamado Mateus.
E a cada carta, uma história de amor intenso, proibido, ardente se desenrolava. Era um romance secreto, vivido em meio a dificuldades, em um tempo que eu não conseguia identificar. Havia também uma fotografia antiga em preto e branco. Nela, uma Elisa jovem e radiante, com o mesmo sorriso que eu amava, estava abraçada a um homem. Seus olhos eram de um azul profundo e intenso, o cabelo, castanho escuro, contrastava com o seu sorriso. E uma pequena cicatriz discreta na sobrancelha direita. O mesmo homem do enterro. Mateus. E para completar o quebra-cabeça, uma pequena certidão de nascimento, dobrada e quase ilegível pelo tempo. Nela, o nome Mateus Silva, filho de Elisa Mendes. A data, 15 de maio de 1958. Meu pai, Carlos, nasceu em 1962. A certidão datava de 4 anos antes do nascimento do meu pai. Um filho antes do meu pai. Meu tio. Um irmão que ninguém na família jamais mencionou. Um segredo guardado por décadas. A revelação me atingiu como um raio. Minha avó Elisa havia tido um filho antes de se casar com meu avô Ricardo. Um filho que, pelas cartas, parecia ter sido fruto de um amor profundo e intenso. E esse filho, Mateus, era o homem que me abraçou no enterro, a testemunha viva de um passado que Elisa havia mantido em segredo por toda a sua vida. A frase, ela nunca quis que você soubesse, ganhou um novo e doloroso significado. Eu me sentei no chão do quarto, rodeada pelas cartas e pela fotografia, com a certidão de nascimento em minhas mãos. O choque era imenso, mas a tristeza também era profunda. Sofia, a avó que eu conhecia, havia vivido uma vida de sacrifícios e segredos, carregando um fardo que eu jamais poderia ter imaginado. Minha mãe Laura entrou no quarto, preocupada com o meu sumiço. Seus olhos se arregalaram ao ver os papéis espalhados, a certidão de nascimento, a fotografia. Sofia, o que é isso? O que você encontrou? Minha avó saiu trêmula, mas firme. Mãe, a vovó Elisa teve outro filho, antes do papai. Esse é meu tio Mateus, o homem do enterro. Minha mãe empalideceu, o sangue esvaiu-se de seu rosto. Ela pegou a fotografia e a certidão, suas mãos tremendo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não sabia. Seu pai, ele nunca me contou. Mas a vovó, ela sempre foi tão reservada sobre o passado, tão protetora. A história que eu reconstruí com as cartas e com a memória que eu tinha da vovó Elisa foi a seguinte. Elisa e Mateus, o pai do meu tio, não o filho, se apaixonaram na juventude, em uma época de grandes dificuldades econômicas e sociais. Ele era um homem simples trabalhador, mas sem posses ou grandes perspectivas. A família de Elisa, embora não fosse rica, tinha um certo status a manter na pequena cidade. Um casamento com Mateus seria visto como um retrocesso, uma decepção. Elisa ficou grávida. Naquela época, uma gravidez fora do casamento era um escândalo, uma mancha indelével na reputação de uma mulher e de sua família. Pressionada por seus pais, e sem o apoio de Mateus, que teve que fugir para outra cidade em busca de trabalho e acabou desaparecendo. Elisa teve que tomar uma decisão dolorosa. Ela escondeu a gravidez, deu à luz em segredo e entregou o filho, Mateus, para ser criado por uma família amiga, que havia perdido um bebê recentemente e não podia ter mais filhos. Era uma forma de dar uma vida melhor ao seu filho, longe do julgamento e da pobreza. Pouco tempo depois, Elisa conheceu Ricardo, meu avô. Ele era um homem bom, um comerciante respeitado, que a amou e a protegeu, dando-lhe a vida estável e respeitável que seus pais tanto desejavam. Ela se casou com Ricardo, construiu uma nova família, teve meu pai e meu tio. Mas a dor do filho que ela havia dado, do amor que ela havia perdido, a acompanhou por toda a vida. Aquele silêncio, aquela discrição, eram a sua forma de guardar o segredo, de proteger sua nova família de uma verdade que poderia causar vergonha e dor. Meu pai, Carlos, chegou em casa e encontrou-nos em meio às revelações. Ele, sempre tão forte e inabalável, desabou em lágrimas ao ver a fotografia e a certidão. Meu Deus, mãe, ela nunca me contou. Ele abraçou minha mãe e eu, e ali, em meio às lágrimas, a verdade se desvelou completamente. Meu pai, Carlos, contou que sabia da existência de um irmão mais velho, Mateus. Mas a vovó Elisa, com a sua voz suave e um olhar cheio de dor, havia pedido a ele para nunca mencionar o assunto, para guardar o segredo, para proteger a família. Ela lhe disse que Mateus havia falecido ainda bebê, que era uma história dolorosa demais para ser contada, uma ferida que ela não podia reabrir. Mas ele, Carlos, em seu coração, sempre soube que havia algo mais, algo que a vovó ocultava. A dor, a surpresa, a compreensão. Tudo se misturou em um turbilhão de emoções. Minha avó, a mulher que eu idealizava, era uma mulher complexa, com um passado de sofrimento e sacrifício.
E o homem do enterro, meu tio Mateus, era a prova viva desse passado, um pedaço da história de Elisa que ninguém jamais imaginou. A busca por Mateus se tornou a minha nova missão. Eu precisava encontrá-lo, precisava conhecê-lo, precisava entender a história dele, a parte que Elisa havia silenciado. Minha família, agora unida pela revelação, me apoiou nessa jornada. Meu pai, Carlos, sentia-se culpado por ter mantido o segredo, mas também compreendia a dor de sua mãe. Ele queria se reconectar com o irmão que nunca conheceu. Começamos a busca por Mateus, usando a certidão de nascimento como ponto de partida. Não foi fácil. A família que o adotou havia se mudado, e os registros eram antigos. Mas com a ajuda de um detetive particular, e com a determinação de quem busca uma verdade há muito perdida, conseguimos encontrá-lo. Ele vivia em uma pequena cidade no interior, um homem tranquilo, com uma vida simples, casado com filhos e netos. Liguei para ele, meu coração batendo tão forte que eu mal conseguia respirar. Tio Mateus, minha voz saiu embargada. Eu sou Sofia, neta da Elisa. Sua sobrinha. Houve um silêncio do outro lado da linha. Ele não estava surpreso. Ele sabia. Ele se lembrou do abraço no enterro. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde eu descobriria. Marcamos um encontro. Toda a nossa família foi. Meu pai, Carlos, minha mãe, Laura, e eu. O encontro foi emocionante, um misto de lágrimas e risadas, de surpresa e um reconhecimento imediato. Mateus era exatamente como nas fotos, mas com a sabedoria dos anos em seu olhar. Ele nos contou sua história, de como ele sempre soube que era adotado, de como ele procurou sua mãe biológica por anos, mas sempre esbarrava em paredes, em segredos. Ele nunca soube o nome de sua mãe biológica até que um amigo de sua família adotiva, que trabalhava em um cartório, discretamente lhe deu o nome de Elisa Mendes. Ele havia encontrado Elisa anos atrás. Ele a observava de longe, mas nunca teve coragem de se aproximar. Ele sabia que ela havia construído uma nova família, uma nova vida, e ele não queria ser a sombra do passado que a assombrasse. Ele a amava e a respeitava tanto que preferiu manter a distância, deixando-a viver em paz, em sua nova realidade. Ele estava no enterro, observando de longe, mas quando me viu, viu a mesma paixão nos meus olhos que ele via nos olhos de sua mãe, a mesma busca por algo maior. E ele não resistiu. Ele precisava me abraçar, precisava me dizer que ela nunca quis que eu soubesse, para que eu não a culpasse, para que eu entendesse seu sacrifício. Aquele dia foi o começo de um novo capítulo em nossa história familiar. Mateus foi acolhido de braços abertos. Meus pais ganharam um irmão, eu ganhei um tio e primos, e nossa árvore genealógica, que eu pensava ser tão estável, ganhou um novo galho, forte e vibrante. A vovó Elisa, em seu silêncio, havia nos deixado um legado de amor, sacrifício e uma verdade que, por mais dolorosa que fosse, nos uniu e nos fortaleceu. A lição de sua vida era que os segredos, por mais bem guardados que sejam, um dia vêm à tona, e que a verdade, por mais difícil que seja, é o caminho para a cura e para a união. Aquele abraço no enterro não foi apenas um cumprimento, foi o desvendar de um mistério, o começo de uma nova história, a revelação de um amor que transcendeu o tempo, o silêncio e os segredos. E eu, Sofia, sinto orgulho de ser a guardiã dessa verdade, de ser a voz que ecoa a história da minha avó, Elisa, e de seu filho, Mateus. Está gostando da história? Para nos apoiar, curta esse vídeo, siga o canal e ative as notificações. A integração de Mateus e sua família à nossa árvore genealógica foi um processo de cura e de alegria inenarrável. Os almoços de domingo na casa dos meus pais, antes marcados pela rotina familiar que eu tanto amava, mas que agora se revelava ter lacunas, passaram a ser ainda mais vibrantes com novas vozes, novas risadas e, acima de tudo, novas histórias. Mateus, com sua calma e sabedoria, trouxe uma perspectiva diferente para a família. Ele não trazia ressentimento. Apenas uma gratidão profunda pela vida que teve e um carinho imenso pela mãe biológica que o havia amado o suficiente para deixá-lo ir seus filhos e netos. Meus primos e sobrinhos, até então desconhecidos, se integraram com uma naturalidade que me emocionou profundamente. Era como se tivessem estado ali o tempo todo, apenas esperando o momento certo para se revelarem. Minha mãe, Laura, encontrou em Mateus uma ponte para o passado de Elisa que ela nunca havia conseguido cruzar. Eles passavam horas conversando, e ele com suas memórias e a narrativa que sua família adotiva havia contado sobre sua origem, preenchia os espaços em branco que a vovó Elisa havia deixado em sua história. Meu pai, Carlos, inicialmente comovido e um tanto culpado, encontrou no irmão mais velho um companheiro, um confidente, alguém que compartilhava um pedaço da mãe que ele nunca havia compreendido completamente. A relação deles floresceu forte e genuína, como se tivessem sido inseparáveis por toda a vida.
Eu, Sofia, me dediquei a documentar toda a história. Não apenas a parte secreta, mas a vida de Elisa em sua totalidade, sua paixão juvenil por Mateus, o pai, sua coragem em dar seu filho para adoção, seu amor por meu avô Ricardo, sua dedicação à nossa família. Eu queria que a história dela fosse completa, sem omissões ou julgamentos. Entrevistei todos os familiares, os amigos mais antigos, buscando cada detalhe, cada lembrança, cada nuance que pudesse dar forma à narrativa de uma mulher que, por amor, fez escolhas difíceis. O projeto se transformou em um livro, O Segredo de Elisa, uma biografia que celebrava a complexidade de uma vida humana, as dores e as alegrias, os segredos e as revelações. Não era um livro para julgar, mas para compreender, para mostrar que por trás das fachadas de normalidade, todos carregamos histórias complexas, escolhas difíceis e amores que muitas vezes permanecem em segredo. O livro se tornou um sucesso, tocando o coração de muitos que se identificaram com a universalidade da história de Elisa. A repercussão do livro foi imensa. Pessoas de todo o país me escreviam, compartilhando suas próprias histórias de segredos de família, de filhos dados para adoção, de amores perdidos e reencontrados. A história de Elisa se tornou um farol, um catalisador para que muitas famílias pudessem se abrir, se reconectar e encontrar a cura. Fui convidada para palestrar em conferências, para dar entrevistas em programas de rádio e televisão. Minha voz, que antes era apenas a de uma neta em luto, se tornou a voz de muitos que buscavam a verdade e a reconciliação. A Fundação Elisa Mendes foi criada com os lucros do livro e das palestras. O objetivo era apoiar pessoas em busca de suas origens biológicas, oferecer apoio psicológico a famílias que passavam por processos de reencontro e promover a compreensão e o diálogo sobre os segredos de família. Mateus, meu tio, se tornou um dos membros mais ativos da fundação, compartilhando sua própria experiência de ser o filho reencontrado. Ele era a prova viva de que, mesmo depois de décadas, o amor pode encontrar um caminho de volta. Minha própria vida, que eu pensava ser tão comum, tão previsível, ganhou um novo propósito, uma nova direção. Eu me tornei uma defensora da verdade, da transparência e da complexidade das histórias humanas. Aquele abraço no enterro, aquelas palavras sussurradas, não foram apenas uma revelação, foram um chamado, um convite para uma jornada que transformaria não apenas a minha vida, mas a vida de muitos outros. O cheiro de terra molhada e flores que antes me trazia a dor do luto, agora me lembrava do renascimento, da cura, da vida que continua, apesar das perdas e dos segredos. A imagem da vovó Elisa, antes apenas a da matriarca serena, agora era a da mulher forte, corajosa, que amou intensamente e fez escolhas difíceis, mas que no final, encontrou a paz e o reconhecimento através da verdade que ela, ironicamente, havia tentado manter em segredo. A vida me ensinou que a verdade tem seu próprio tempo. Ela encontra seu caminho, como um rio subterrâneo que mais cedo ou mais tarde emerge à superfície. E que quando ela emerge pode destruir o que está em seu caminho, mas também pode irrigar novas terras, permitindo que novas vidas e novas histórias floresçam. A história de Elisa, meu avô Ricardo, o pai de Mateus, e Mateus, meu tio, é um testemunho da capacidade humana de amar, de sofrer, de perdoar e de se reencontrar. E eu, Sofia, a neta que um dia estava perdida em meio ao luto, agora sou a guardiã dessa história, a voz que a ecoa, a escritora que a perpétua. Para que ninguém mais precise viver na sombra de um segredo, e para que cada um de nós possa encontrar a sua própria verdade, o seu próprio Mateus, o seu próprio caminho para a cura e a plenitude. O impacto de O Segredo de Elisa foi muito além do que qualquer um de nós poderia imaginar. Ele não era apenas um livro, mas um movimento. Grupos de leitura se formaram em todo o país, discussões acaloradas sobre segredos familiares preencheram mesas de café e fóruns online. Historiadores e sociólogos começaram a revisitar o período em que Elisa viveu, analisando as pressões sociais que levavam mulheres a decisões tão drásticas. O livro abriu um diálogo crucial sobre a adoção, sobre mães que entregavam seus filhos, e sobre o direito de cada indivíduo de conhecer suas origens. A Fundação Elisa Mendes, impulsionada por essa onda de conscientização, cresceu rapidamente, expandindo suas atividades e seu alcance. Mateus, por sua vez, tornou-se um porta-voz inspirador. Sua calma, sua falta de ressentimento e sua capacidade de perdoar tocaram profundamente a todos. Ele era a prova viva de que o reencontro, mesmo após décadas, era possível e poderia trazer imensa felicidade. Ele viajou pelo país, ao meu lado, participando de painéis de discussão e programas de TV, compartilhando sua perspectiva como filho reencontrado. Sua história, contada em primeira pessoa, tinha um poder e uma autenticidade que apenas a experiência vivida pode conferir.
Minha mãe Laura e meu pai Carlos também encontraram um novo propósito. Carlos, que antes carregava o peso do segredo de sua mãe, agora falava abertamente sobre a complexidade das relações familiares e a importância da comunicação. Laura se tornou uma conselheira voluntária na fundação, usando sua empatia natural para ajudar mães e filhos em processos de reencontro. Eles de alguma forma estavam se redimindo não por culpa, mas por amor e compreensão. A família estava mais unida do que nunca, construída agora sobre alicerces de honestidade e um entendimento mais profundo uns dos outros. Minha própria carreira floresceu. Além de escrever, tornei-me uma consultora para projetos de documentários e séries que abordavam temas de família, segredos e identidade. O que começou com um abraço misterioso no enterro de minha avó se transformou em uma vida dedicada a desvendar as complexidades da condição humana. Eu sentia que estava cumprindo a missão que Elisa, em seu silêncio sábio, havia me delegado. Os anos se passaram, e a memória de Elisa não era mais a de uma matriarca reservada, mas a de uma mulher de extraordinária força e dignidade. Seu nome se tornou sinônimo de resiliência, de amor incondicional e da coragem de enfrentar as consequências de suas escolhas. A caixa de metal enferrujada que guardava as cartas e a certidão de nascimento, agora estava em exposição na sede da Fundação Elisa Mendes, um artefato precioso que contava uma história universal. Aquele cemitério, que um dia foi palco de minha maior dor e da revelação mais chocante, agora me parecia um lugar de paz. O silêncio, que antes guardava segredos, agora parecia sussurrar histórias de amor e perdão. E aquele homem, Mateus, que me abraçou e disse: "Ela nunca quis que você soubesse", não era mais um estranho. Era a família. Era a voz da verdade. Era o elo perdido que completou a história da minha avó e, por consequência, a minha própria. Minha vida hoje é um testemunho da capacidade de superação e da beleza que pode surgir das feridas mais profundas. A jornada de descoberta foi longa e por vezes dolorosa, mas me levou a uma compreensão mais rica do amor, da família e da complexidade humana. Aprendi que todos temos nossos segredos, nossos Mateus guardados, e que a maneira como lidamos com eles define quem somos. Elisa, minha avó, me ensinou que no final, a verdade liberta, não apenas quem a busca, mas também quem a guarda. E que o amor, em todas as suas formas, é a única chave que realmente importa para desvendar os mistérios da vida. E assim a história continua, não mais um segredo, mas um legado, ecoando através das gerações, uma melodia de coragem, sacrifício e amor incondicional.